o data show aqui, não sei onde que eu coloquei. Então, aqui, ó, a questão é o seguinte: um dos principais meios utilizados, né, usados para modificar as propriedades do aço é o calor, né? Então, essa é uma questão, não sei se alguém pegou essa questão, tá aí uma questão fácil, Essa não é isso? baba aí, Porque professor. essa é baba, né? Força, vapor, até que a força até poderia, tá, gente? A força até poderia, mas normalmente é utilizada a força no sentido de tensão, né? Ok? Tudo bem? No sentido de tensão aí. Mas essa não tem muito o que discutir, né? A gente sabe que você varia a temperatura de um determinado aço com a sua com determinada velocidade de resfriamento. A gente começa a estudar isso agora, né, exatamente nisso, e a velocidade de taxa de resfriamento começa a modificar propriedades, nós vimos isso ontem, e essa aí é a letra C. Eu sei que é o você, Luciano? Professor, acho que caiu. Ah, então beleza, né? Foi. Manda mais dessa. E aí a gente passa para 2. Na passagem do estado líquido para o sólido, é que a gente fala mudança de fase, né? Os átomos dos metais formam uma figura geométrica chamada de Célula unitária. célula unitária, né? A famosa, eu vou até escrever aqui na frente, né? E aí, no caso da alotropia, lembra da alotropia do ferro puro? A gente tem, por exemplo, a CCC, não é isso? CFC. CFC, ok? Entre outros materiais, a gente tem hexagonal compacto, como o titânio, né? Por exemplo. E no aço, a gente tem a Fe3C, que é chamada aí de cementita, que é uma estrutura de célula cementita, sem o N ali, né? Que é uma estrutura de célula unitária denominada ortorrômbica. A cementita é ortorrômbica, ok? Então, né, enquanto que a ferrita, por exemplo, né? A ferrita é uma CCC, cúpula de corpo centrado. E tem aquela ainda lá em cima, que é a austenita, que está mais acima no aço, que é chamado de quê? CFC, né? Corpo de face central. Então, tudo isso são células unitárias, tá? Também chamada aí de estrutura cristalina do material, e é uma característica que os metais têm. E a importância disso para a gente estudar, apesar de ser essa questão que talvez não seja tão fácil igual a primeira, né? Mas deixa de ter uma certa facilidade também, é que para cada tipo de estrutura a gente tem uma propriedade diferente. Perfeito? Alguém errou essa 2 aí? Ou ficou com alguma dúvida, queria perguntar? Silêncio geral, né? Acho que foi tranquilo. A prova de metalografia estava muito fácil, né? Depois de ver essas 3 perguntas aí, eu falo, pelo amor de Deus. Tá Não há bom. reclamação, né? Ah, pessoal, mais ou menos. Aí, ó. Depois você olha a nota dele aí, Raul. Depende do modo de vista. Se for do modo de vista do professor, aí. Aí, ó, aí não, aí ficou ruim para mim. Vamos lá. Podemos analisar a estrutura do aço com auxílio de microscópio, né? Essa pergunta Professor. também. Oi. Professor, nossa, essa aí. Falar que seu negócio, viu? Entre esse microscópio, essas outras aí, standscópio aí, ó. Pra quem não sabe o que é o que aí, enrolou, viu? Demorou? Deu uma travada aí? É muitos cópios, né? A gente vai ver na metalurgia física, inclusive, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, eu vou até...
Vamos lá, 2021, aulas... Vamos pegar a aula de ontem, por exemplo, da metalurgia física aqui, só para vocês verem uma comparação. Não, um exemplo que eu mostrei para vocês ontem, chama-se aqui, ó, microscópio. Por quê, né? Por que microscópio? Vou parar aqui a apresentação e vou... Daqui a pouco eu retorno para a prova, só para mostrar isso aqui, ó. Então, vai aparecer aí em 1, 2 e apareceu. Então, aqui, ó, nós vimos ontem essas três amostras que representam, né, a estrutura, e aí a gente está envolvendo aí tanto a questão 1, né, quanto a questão 2, que a gente está vendo aí a estrutura cristalina de 3 tipos de ácidos diferentes, um com 0,1% de carbono, outro com 0,3% e outro com 0,7%. Mas o que eu quero chamar a atenção em relação ao microscópio? Que é uma micrografia. Né? Então, isso aí é uma amostra, você tira um pequeno pedaço do aço, faz o polimento dele, né? Então você passa em várias lixas, eu acho que o professor já comentou isso com vocês, depois eu vou mostrar esse procedimento para vocês também. Passa por diversas lixas, começando com as mais grosseiras, que normalmente ali a gente vê ali aquele tamanho de grãos, né? 70, por exemplo, 70 é muito grosseiro, mas tudo bem, depois passa aí para umas 120, e vai diminuindo até chegar lá nas 600 ou mais, ou seja, vai polindo a peça fica muito polida, ela vai, o aço, você não pega na amostra do aço, tá, gente? Ele só para a pessoa contextualizar aqui, ó, eu acho que eu já tinha mostrado isso, mas tudo bem. Tá aqui a amostra do aço, ó, quadradinho pequenininho aqui, ó, pequeno mesmo, quase você não consegue segurar ele com a mão. Mas aí o que coloca aqui? Coloca um material sintético chamado de baquelite. Você coloca num baquelite aqui, ó, tá? É como se fosse um acrílico. O baquelite é muito parecido com acrílico. Então, você coloca essa amostra nesse baquelite, uma espécie de acrílico, e aí você vai lixando essa parte de cima aqui, ó, tanto o baquelite quanto o aço, ele vai sendo lixado aqui por cima, ó, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Não vou conseguir, né? Eu caguei o negócio todo. Aí você vai lixando ele, vai lixando, e lá no final você vai ou colocar um ácido, né? Uma base, para fazer uma limpeza desse aço, tá? Aí ele falou de nital. Depois a gente vai ver que tipo de material que é esse, que tipo de corrosivo que é esse, e faz uma limpeza para te retirada de gordura, de impureza, tá? E depois você joga no microscópio e amplia, e faz o microscópio ali, acontece uma ampliação e você consegue ver a estrutura cristalina do material, perfeito? Então o microscópio é utilizado para você conseguir enxergar qual microestrutura resultante num determinado aço, né, ou ferro fundido, pode ser qualquer outra coisa, o alumínio, o que você estiver trabalhando ali, para você conseguir inspecionar a qualidade do seu material. Isso serve, gente, como análise, tá? Uma análise de laboratório, por exemplo. Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, dentro desses 3 que a gente estudou aqui pra gente. O cara falou com você que mandou para sua empresa um aço 1070, perfeito? Bem grosseiro, não precisava de chegar nesse nível não, mas tudo bem. E aí você vai fazer uma série de análises, e uma delas é esse aqui, de estrutura. Na hora que você faz a análise, você vê essa estrutura aqui, ó. O aço é 1070? Não, ele tem muita ferrita. Né? A parte branca está demais, ele tem muita ferrita. Olha, isso aqui não é aço 1070 nem aqui nem na China. É lógico que tem outros ensaios com um custo muito menor,
Um ensaio de dureza, por exemplo, já dava para fazer uma comparação muito boa, tá, gente? Mas eu estou exagerando aqui só para a gente ter ideia que ele acaba confirmando, né? Não nesse caso de percentual de carbono, mas sim no tratamento térmico. Quando a gente estiver estudando mais tratamento térmico, vocês vão ver que aparece outra estrutura chamada martensita e que ela tem uma estrutura totalmente diferente. Se o cara falar que não fez o tratamento térmico, ou se ele falar que fez e você não vê um tipo de estrutura, né, ele ajuda a confirmar que aquele tratamento térmico ou não foi feito ou ele foi inadequado. Tá? E tudo se parte dentro de uma amostra de aço para fazer a micrografia dele e um instrumento chamado microscópio. Beleza? Contém uma história aí, né? Oi? Essa questão aí, pessoal, até tirei print para ver o que era os outros negócios. Tem até negócio de submarino esse trem. Legal, né, professor? Até submarino tem nisso aí. Beleza. A4. Uma estrutura com aço 0,4% de carbono corresponde de, né? Esse aqui é um aço ABNT, AIZ, né? 1040. Certo? Nós estudamos isso. Sabemos que essa estrutura aí é uma ABNT AIZ 1040. Bom, ele está abaixo, né? Se a gente pegar lá, né? Se a gente pegasse aquela slide de ontem, no ponto eutetóide ele está à esquerda. Se ele está à esquerda, ele tem ferrita e perlita. Nós vimos isso ontem. Né? Qual que é a estrutura dele? Tem alguém que colocou a letra B aqui? Não. A austenita está lá em cima. Todo mundo acertou essa aí, a 4? Acertei. Espero que sim, professor. Espero que sim. 5, Oi? Pode falar. Alguém ensaiou falar alguma coisa aí, mas eu acho que ele ficou meio... tímido. Vamos lá. As lâminas claras de perlita. O que é perlita? Perlita não é uma fase, perlita é um microconstituinte. Então, a gente está reforçando isso, né? Vocês estão vendo tanta ferrita e perlita que eu acho que já está começando aí a ficar mais light, eu acredito, né? Acredito que sim. Tá começando a dar uma clareada, né? Começou a dar uma clareada isso, né? Estranho. Agora, a perlita, né? O que é a perlita? É um microconstituinte em que tem fases lamelares, fases alternadas de ferrita e cementita. Ferrita, cementita, ferrita, cementita. A parte clara é chamada de ferrita. A parte escura é a cementita. Ok? Não sei se alguém errou esse. Só, tiramos todo mundo muito próximo de 30, não foi isso? 28? Eu tirei 26. Ó, errou 2 só, né? Essa aí eu afundei, eu tirei 20. Tirou 20? Tá doido. Isso aqui ficou um pouquinho fora aí do contexto, deixa eu diminuir ela, né? Então, vamos lá, 6. A 6 já é uma questão mais... Tinha um gráfico aqui. Onde foi esse gráfico? Foi parar, né? Sumiu aqui do mapa. Bom, nas ligas de aço, muitas são microestruturas que podem ser formadas. E a partir da composição eutetóide, olha o eutetóide aparecendo aí de novo, 0,76% de carbono na liga ferro-carbono, as mudanças de fase que ocorrem com o resfriamento lento da fase austenita para as fases alfa, que é a ferrita, mais o Fe3C, que é a cementita, são relativamente complexas.
A figura a seguir apresenta a fotomicrografia de um aço do sistema ferro-carbono. Opa! E aí, ó, o que acontece com essa foto aqui? O que tem aqui, né? A resposta está aí. Mas a gente consegue enxergar uma camada totalmente alternada, né? De ferrita e cementita. A ferrita a fase clara, ok? Ok. E cementita a fase escura. Então ficou a letra D aí. Não pode ser A, né? Aço altetóide com ferrita alfa. O aço totalmente altetóide, ele tem que ser perlita, então não tem jeito, né? Aço pró-altetóide, né? Que seria perlita. O pró-altetóide tinha que ser cementita. A resposta está errada por si, né? E o aço eutético, ferrita alfa. Não existe aço eutético, né, gente? O ponto eutético é de ferro fundido. Ferro fundido. Exatamente. Então, todas as três não precisava nem ter essa figura aqui. Mas a figura ajudou, e aí a letra D deu certo aí. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Sim. 7. O ferro puro, ao ser submetido a diferentes temperaturas, experimenta transformações holotrópicas. Isto é, o ferro no estado sólido existe com diferentes estruturas cristalinas, chamada de holotropia do ferro, tá? Nessa fase, a solubilidade máxima do carbono é de 0,022%, a temperatura de 727, entre as suas propriedades destaca baixa resistência mecânica, elevada tenacidade, e boa tenacidade, né? Ficou errado isso aqui, né? Tinha que ser de utilidade aí. Mas não influencia não, tá? Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual alótropo o trecho se refere. Se não coloquei a resposta, né? Como é que Ferrita alfa, né? Oi? Isso é ferrita alfa. Isso, garoto. Isso foi bom, hein? Isso foi muito fácil. O cara nem pensou para responder essa aí. Quem que foi? O Luciano? Professor, eu tô destrinchando isso tem muito tempo. Eu nem pensei para responder. Ferrita alfa, pronto. Tá? Então, olha que legal. Só para vocês terem ideia, a ferrita alfa é 0,022 e a cementita é 6,7. Tá? Falar, professor, e a cementita? Se alguém tivesse alguma dúvida, a cementita é 6,7. Então, quando ele falou 0,22, é por isso que o Luciano rápido, ele falou, não, ferrita e não tem o que discutir. Ok? Vou puxar 8 para baixo aqui. Tranquilo a 7 aqui? Estão meio calados, né? Apareceu um monte de negócio aqui igual. Deixa eu apagar isso aqui. Oi? Apareceu um monte de trem. E é tudo igual, né? Bom, vamos lá. Diminuir um pouco aqui. Porque a 8 é grande, né? Ó. Gigante ela. Eu não estou conseguindo diminuir o alto. Considere o diagrama de equilíbrio de fases do sistema ferro-carbono. Esse aqui é o diagrama de ferro-carbono meta-estável. A seguir, com valores aproximados das concentrações de carbono dos principais pontos e sem as indicações das fases presentes para responder a questão. O uso desse diagrama permite determinar como condição de um tratamento de um aço. Aí, letra A, né? E é o seguinte, tem várias alternativas aqui. Eu queria saber se na prova teve só 3 também, né? Tô vendo que pulou a B aqui. Teve só 3 alternativas? Eu acho que essa questão aí, professor, só teve só 3 alternativas. Viu? Oi? Eu acho que assim só teve só 3 alternativas mesmo.
Foi. Puxa, aí não, aí ficou muito mais fácil. Foi isso mesmo. Pois é, né? Tá bom, professor. Vamos lá. Primeiro, o eutetoide pode ser austenitizado a 1515 graus. Errado, né, gente? Errado. Errado. Hã? Errado. Por quê? Qual que é a temperatura que o eutetoide pode ser austenitizado? Ah, professor, tá longe de 1500 aí, viu? Tá longe. Qual que é a temperatura ali? Falem para mim. 727? Isso, garoto. 727 graus Celsius. Tá? Então, tem uma linha de 750, mas ela ainda está acima do ponto eutetoide. Então, é 727. Então, não tem como ser a letra A, né? Ok? Ok. E a C, ela é muito parecida, né? Aqui, ó. Com 0,75% aquecido a 750 graus e resfriado lentamente até a temperatura, irá formar austenita. Pois é, né? Se ele falasse aqui sementita, ia dar certo. Mas como ele falou austenita, ele jogou a questão fora. Né? Na temperatura lentamente, tem ferrita e o quê, né? Ferrita aí? Sementita. Oi? Sementita? Sementita. Ferrita e sementita, tá? Fe3C com 6,7 e ferrita com 0,02. Tá? Então, o que está errado exatamente na C é a característica de ele falar que na temperatura ambiente, quando o aço carbono resfria lentamente, aparece a fase austenita. Ok? Não tem como. Agora, existe aço ligado, tá, gente? Que ele tem austenita na fase ambiente. Tem aço ligado que ele consegue reter a austenita até a fase ambiente. Não é esse caso aí, depois a gente vai estudar a respeito disso. Ok? Aqueles aços, né, que não magnetizam. Você pega um ímã perto dele aqui e ele não pega o ímã, tá? São aços que reteram a austenita na temperatura ambiente. Não sei se já tiveram contato com esse tipo de aço aí. Normalmente com elevado resistência ao desgaste, né? É uma das características desse tipo de aço. Bom, D, com 0,75 aquecido a 750 graus, que é a resposta certa aí, né? Resfriado lentamente até a temperatura ambiente, irá formar a ferrita com 0,02 e sementita com 6,7. Então, essa aqui é a questão C reescrita corretamente. No lugar da austenita, ele colocou corretamente a sementita, por isso que é a resposta correta. Perfeito? Então, essa aí é a letra D. A questão teve 3 alternativas e a D é a correta. Eu acho que na prova ele até embaralha para vocês, né? Uma hora aparece como a primeira questão. Ô, professor, essa aí, ó, é só ler o 0,25 e é só ter um pouco de atenção, ó, pra você ver, porque os outros é tudo 60, 20 e 0,2. Ah, sim, essa é a 9? É, a 9? Ah, ok. A 9 o professor falou assim, vou facilitar para a galera aí, né? Não é isso? Sacanagem, pessoal. E às vezes ela até acaba confundindo um pouquinho, pelo menos no início, porque quando você vê tratamento termoquímico denominado de cementação, tem gente que ainda não viu esse tratamento, né? Aí o cara fica um pouquinho preocupado, fala, puxa vida, tratamento termoquímico denominado de cementação, o que é isso, né? Mas não precisa, no exato momento, saber o que é isso aqui não, tá? Claro que a gente vai ver, a gente vai passar por esse tratamento termoquímico, a gente vai entender para que ele serve, mas o que, né, deixa a questão tranquila é isso aqui, ó, o 0,25, foi o que o Davidson comentou. Falou, não, deve apresentar um baixo teor de carbono de até 0,25, podendo ou não conter elemento de liga. E a gente sabe que os dois últimos números representam exatamente esse 0,25, o 1060 é o 0,6, o 4320 é o 0,2, tá?
E aí ferrou, né? E o 50... Alguém errou essa questão? Eu vi um problema aí agora, hein? Eu vi um problema seríssimo aí agora. Por quê, professor? Oi? Por que o problema? Porque tem o 4320, né? Às vezes alguém colocou 4320 e não acertou a questão. Tá errado isso aqui, ó. Eu tinha que ter colocado... Eu me lasquei aço mais, aqui. foi nos gráficos, professor. É. Isso aí você acertou. Eu acho que Depois eu vou sim. dar uma olhada, viu? Essa aqui parece legal, mas não tá, não. Tá incorreta, tá inadequada essa questão por ter duas respostas. Ok? 4320 aí é válido. Porque ele está abaixo de 0,25 também, né? Por que eu sei disso, pessoal? Porque os dois últimos números é que representa o teor de carbono. Né? E quando a gente pega aqui os dois primeiros, é aquela classificação que a gente falou, que a gente disse, né? 1,0, que é um ácido carbono, 1,1, um ácido carbono ali de fácil usinabilidade, ou seja, tem altos teores de enxofre. E aí tem outros elementos, como 43, né? Que você já coloca gente, como é que chama o elemento químico que tem o 43? A pessoa esqueceu que depois eu lembro para vocês. Tá? O 5102 também. Então, já tem elementos químicos. Agora, quando eu coloco o 02 aqui, ó, e aí já tem não duas e sim três respostas, ó, 3 aços que podem ter sido marcados aí, estavam corretos, porque tem a questão do elemento de liga. Tá? Então, a cimentação ela pode ter também essa característica. A gente vai ver que, né, dependendo do elemento de liga, a cimentação nem é o mais adequado, mas a questão em si, ela está julgando aqui quase que qualquer resposta, né, correta. Eu deveria ter colocado o certo dessa questão, um exemplo de aço que não atende, porque 3 respostas estão corretas. Certo era eu ter colocado, não atende aqui, né? Mas tudo bem, acabou com essa questão aqui. Eu acredito que a grande maioria acertou, mas eu vou ter que dar uma olhada lá. Se alguém errou, eu tenho que dar os pontos para ele. Talvez você vai dar os pontos para quem errou essa aí? Você errou, Ivan? Ah, eu errei então, professor. Vou dar uma conferida lá, ok? Ganhar um ponto dessa aí, porque realmente ela ficou mal formulada. Agora, vai aumentar 2 pontinhos, professor? Todo mundo errou. Não, aí já estamos brincando, né? Não, só quem errou isso aí. Professor, essa é a questão que todo mundo está querendo ter na prova. Professor, essa foi a mais difícil. A turma toda errou ela, só. Né? Vou verificar. 10. O diagrama ferro-carbono é um dos principais diagramas de materiais metálicos em razão da grande demanda tecnológica das ligas oriundas desse diagrama. Claro, né, gente? Quando se fala ferro-carbono, a gente está falando do aço, e o aço ele tem uma utilização muito grande, né? E pode ser que inicialmente a gente está comentando que seja ferro-carbono, mas ele parte do princípio que você estudar um aço ligado, antes de você estudar um aço ligado, você faz um estudo do ferro-carbono e depois você parte para a liga, o que ela influencia nesse diagrama principal. Considerando que esse diagrama de fases, é incorreto afirmar que, esse não tem resposta aí, né? A ferrita possui estrutura cúbica de corpo centrado, que é CCC, né? E se transforma em austenita e possui estrutura de cúbica de face centrada a 912 graus Celsius. Verdadeiro. Então, não é essa, né? Não é. Ok? Essa está correta. Existem 3 formas alotrópicas do ferro, sendo ela ferro delta, cúbica de face centrada, CFC, o ferro gama, com estrutura cúbica de face centrada, CFC, e alfa, com estrutura cúbica de corpo centrado, CCC. Bom, o ferro delta é CCC, né?
Isso. Por enquanto está errado, né? Por enquanto nós temos só um errado. Vamos ver se tem mais coisa errada aí. É uma questão que é perigosa. Pode ter mais questões erradas e ser anulada também. Vou ficar devendo ponto para pessoas aí, né? O cara tirou 28. Se tiver que aumentar 4, o cara vai para 32. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Vamos lá. O carbono forma uma solução sólida com ferro, na qual a solubilidade máxima será maior na austenita do que na ferrita. Ok. Tranquilo, né? A ferrita é até pequenininha, né? 0,022. Então, a solução sólida com austenita é maior. A estrutura eutetoide lamelar em camadas de ferrita e cementita formada a partir do resfriamento da austenita, dominada perlita, também está certa. Então, essa questão aqui está bem tranquila. A questão incorreta é a B. Ufa! Esperei aliviado aí agora, né? Beleza? Então, existem 3 formas alotrópicas do ferro, e ele está falando que o ferro delta é CFC, quando, na verdade, o ferro delta é CCC. Ô, Luciano, você estudou mesmo essa prova, hein? Tô sentindo problemas aí. Tá perdendo meu sono por causa disso. Beleza. Qual fase ou microconstituinte não aparece no diagrama ferro-carbono? Austenita aparece, cementita aparece e ferrita aparece. Então, a letra que não aparece é a martensita, e a gente vai começar a estudar que ela aparece no isoterma ou no diagrama de resfriamento contínuo. Vocês acham que o diagrama de ferro-carbono é o único? Eu sinto lhe informar, né, que a martensita aparece em outros 2 gráficos. Cadê eles? Tem mais 2 gráficos para a gente devorar aí. Tá bom? No mínimo. No mínimo. Meu Deus, quer nem conversa depois disso. Foi trabalhar. Não tá aí, não. Ele vai voltar, bom. Bom, um aço, pô, esse aqui de novo, né? Só que escrito diferente. Um aço com 0,40, que é um... de novo, vou escrever AISI. Vou escrever AISI primeiro, ABNT ou SAE, todas essas 3 normas envolvem aí, né? Esse tipo de aço, que é o 1040. Pode ser outra coisa, tá, gente? Pode ter um 4140, por exemplo, tá? Porque não falou, né? Não falou se era aço carbono. Então, vamos deixar o 1040 aqui. Mas pode ser outros, tá? Pessoal, eu imaginei 4340. Você não está errado, não. Não falei se era um aço carbono ou aço ligado. Tá? É aquecido na região bifásica e resfriado muito rapidamente com água e sal. Caramba, essa eu vou ter que anular. Isso não tem jeito, não. O que essa questão veio parar aqui, né? Não vou nem discutir ela, tá, gente? Nem vou discutir ela. Porque quando ele fala aqui, né? Resfriado muito rapidamente, a gente não viu isso, tá? Por isso que eu tenho que anular isso aqui. Que coisa, viu? Alguém pegou essa questão? Eu peguei ela e errei, viu, professor? Pois é, rapaz. Ela também caiu para mim também, professor. Oi? Quem mais foi sortudo aí? Caiu para mim, mas eu atolei a carroça, eu errei também. Não, mas isso não está errado, né? A gente não viu têmpera. Isso é uma têmpera, né? Não sei que isso aqui veio parar aqui. O professor fez a revisão e eu não peguei isso. Como é que esse negócio veio parar aqui? Pois é, cara. Eu li a prova de novo, falei, não posso ficar errando, né? E passou batido aí. A perlita formada em aço carbono é um microconstituinte formado em uma reação eutetoide. Ponto. Ela não é uma fase, então a letragem já está errada. Também não é um microconstituinte formado em uma reação peritética, ok? Só para lembrar aí,
A peritética é uma fase que transforma em outras duas fases completamente diferentes. Ok? E a fase formada em reação eutetóide, né? Tá até certo o nome eutetóide aqui, mas o que invalida essa última aqui? É porque ele chamou de fase. É fase, Né? A perlita não é a fase, ela é um microconstituinte, por isso que a letra B está certa. E olha ele aí, que lindo, né? Professor, lindo para o senhor, né? O diagrama ferro-carbono. Isso aí. Apareceu de novo, né? Eu considero o diagrama de equilíbrio metestável ferro-carbono para responder a questão. E aí está aqui, ó, para um aço com 1% de carbono em peso, né, que está exatamente no número 1, as fases que deverão compor a microestrutura, assumindo que a condição de equilíbrio do diagrama acima foi atingida, desse material a 600, 727 e 1000, vamos pensar o seguinte, 600, 727 e 1000. Aqui, ó, vou aumentar ele aqui, ó. Eu tinha que ter jeito de escrever no Word. O Word é ruim por causa disso. Não tem jeito de você escrever nele. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho essa avaliação aqui. Descartar. Deixa eu ter ela em PDF. Eu não tenho ela em PDF, não. Deixa aqui. Vamos lá, 600 graus, gente, ela está abaixo da linha 1, ok? Vou fazer o seguinte. Vou usar um PowerPoint aqui. 600, 727, 1000. Essa questão eu tenho que escrever, não tem jeito de eu explicar ela para você sem escrever. Você está perguntando aqui, ó, aí vocês anotam e depois a gente volta pro Word. Então, eu vou parar a apresentação, vou chamar a apresentação do PowerPoint aqui, porque esse é um tipo de questão que sem escrever fica muito difícil de eu explicar. Ele está falando o seguinte, na questão aqui da prova, ele pergunta o seguinte, né, um aço com 1% de carbono, quais são as fases dele? As 600, então aqui, ó, já vou escrever que tipo de aço é. 1%, exatamente, está aqui, ó, C1 aqui, ó. E ele fala, primeiro, 600 está aqui embaixo, 600 está aqui embaixo. 727 está em cima dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a linha chamada A1. Já é bom a gente ir acostumando com essa linha A1, com essa linha aqui que é chamada de ACM, tá? Já estou preparando vocês aí, porque para tratamentos térmicos, o nome dessas linhas, né, que é a região crítica de aquecimento, então, quando você aquece o aço, normalmente você aquece acima da A1, ou você aquece acima ou abaixo da 1, dependendo do tratamento térmico, abaixo da linha CM. Então, já é bom a gente ir acostumando com essas letras, tá? Então, aqui, ó, 600, 727 e 1000. Que tipo de estrutura cristalina que eu tenho com 1000 graus, gente? Ele pergunta pelo 600 primeiro, né? Vamos começar com 600 primeiro. 600, qual que é a estrutura cristalina que a gente tem? Repete a pergunta. 600? Oi? Repete a pergunta. Um aço com 1%, aqui, ó, eu fiz o círculo em cima dele aqui, ó, 1%, tá? Qual a estrutura dele a 600 graus? Tá aqui. A 727 aqui em cima da linha 1 e a 1000 graus, ó. 600, 727 e 1000. Vamos começar com 600. 600 está aqui, ó.
Fiz o cruzamento dele aqui, ó. 600 está aqui, ó. O 600 tá aí escrito aí, ferrita, né? Isso, a alfa mais ferrita mais cementita. Tá? Ferrita mais cementita. Vocês estão olhando, vocês estão vendo o PowerPoint. Beleza. 727. Coloquei logo 727, né? Cementita, austenita. Isso. 727 eu tenho. Acontece até a transformação ali já, né? Um pouquinho, no 727 já começa a transformação para a cementita, tá, gente? Para ferrita, para uma parte da ferrita ali. Mas eu posso colocar como austenita mais cementita, né? Austenita mais Fe3C. Ok? Essa é a questão difícil da prova, tá? Essa é a questão que eu acho difícil da prova. Se eu peguei pesado. E a 1000 graus eu tenho só a austenita. Perfeito? Essa é a resposta correta. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Daqui a pouco eu volto para uma questão, mas já estou analisando aqui para ver se tem outra que poderia. Não tem jeito, né? Ferrita, não. Ferrita mais cementita, não. Austenita mais ferrita. Não tem jeito de não ser isso, né? Então, a primeira 600 graus eu tenho ferrita mais cementita. A 727 eu posso colocar que eu tenho austenita mais cementita. E a 1000 graus, austenita pura. Tranquilo? Sou tranquilo, não tá não, mas conseguiram entender, ficaram com alguma dúvida? É a questão mais difícil da prova, essa aí. Com o tempo a gente vai pegando direitinho, professor. Ok. Ivan, você foi um cara educado, né? Professor, eu não entendi muito não, mas a gente vai entendendo com o tempo. Isso é um tempo, né? Com o tempo a gente vai aprendendo, pô. Beleza. Quem pegou essa questão? Quem foi o azarado? Não vou nem te falar, não, professor. Acertou, não? Essa eu peguei ela. Errou? Essa eu acertei, eu peguei ela. Ok. Só Deus sabe, viu, professor? Só Deus sabe. Só Deus sabe. O Guilherme aqui terrível, né? Essa foi terrível. Aquela lá do resfriamento da água com sal lá, professor, ganhei mais 2 pontos aí. Pois é, essa aí foi inadequada para o momento, né? É uma questão muito boa, né? Mas a gente não estudou têmpera ainda. 15. Podemos dizer que um aço ABNT 1040 é um aço hipoeutetoide, não é isso? Eutetóide é o 1080 acima, ou seja, a direita dele, né, 1090, tá? 1095 é o hipereutetoide e o abaixo 1070, 1060, 1050, 1040, 1030 é o hipoeutetoide. Então, a BNT está à esquerda do 1080, ele é um aço hipoeutetoide. Isso aí a gente viu, eu acho que essa foi tranquilo também. Acredito, né? É isso aí. Na mesma linha. Oi? Essa aí tá errada, hein? Tá errado. Puxa vida. Quem é esse aqui? Eu vou ter... Essa prova vai ser foda. Ô, Deus, tá danado. Essa prova mais fácil, professor. Errou. O professor, mas a prova... Ah, tá. É por causa que você tá corrigindo as duas provas, né? Eu tô corrigindo a metalografia hoje, tá? Isso é porque a metalografia são duas provas igual, diferentes, não é? Não. Como assim? Não, fala assim, as provas não são todas iguais, não. É uma diferente da outra, não é? Ah, é diferente, né? É diferente. Tô vendo aí a questão 16 aí. Ela
elas estão um pouco parecidas agora, mas elas vão tomar caminhos diferentes, né? Agora elas tomam caminhos diferentes. A metalografia, a gente vai começar a estudar mais métodos de a retirada de amostra. Agora a gente vê essa característica dos materiais utilizados na amostra de metalografia. E a metalurgia, a gente vai começar a estudar mais os tratamentos térmicos dos materiais. Então, a gente começa a tomar um rumo mais diferente. Elas ficam mais diferenciados que na primeira etapa aí. Eu acredito, né, que acabou... Eu acho que nem confundiu tanto, né? Mas foi bom que, para mim, reforçou. Não sei se vocês enxergaram desse jeito, né? E é uma matéria difícil. Essa parte da eutetoide aí, e por eutetoide, por aí vai, é difícil. O 1080 é um eutetoide. Gente, eu coloquei 1060 aqui e coloquei hipereutetoide, né? Tá. Vou ter que revisar isso tudo aí essa semana para vocês. Então, 1080 é exatamente o eutetoide. 18. Prova grande, né? Mas é porque não caiu também para vocês 20 questões, né? Eu acho Só que é 15, 10. né? E Só aí 15. houve uma... Como é que fala? Aconteceu aí um sorteio, né? Alguns pegaram algumas questões mais fáceis e outros mais difíceis. 18. A classificação nos ácidos extra doces, doces, meio duros, duros e ultraduros é realizado com base no teor de carbono, né? O teor de carbono, quanto maior o teor de carbono no ferro, maior a dureza do aço. Né? A gente viu que o 1010 ele é um aço muito doce, extra doce, por exemplo, que ele tem baixíssimo teor de carbono, e a ferrita fica muito mais presente, e a gente tem certas propriedades, como ductilidade, tenacidade e por aí vai. Agora, quando a gente parte ali um 1090, já tem 0,9% de teor de carbono, já é considerado um teor de carbono elevado, e ele já está na fase entre dos duros e extra duros aí, que tem elevada dureza, mas, por outro lado, a ductilidade já começa a reduzir, a tenacidade, que é uma propriedade, começa a reduzir, e por aí vai. Ok? Então, o aço extra doce é com baixo teor de carbono? Isso. Ah, tá. São os considerados, né? Você pega o 1010, o 1020, o 1008, tá? É baixíssimo teor de carbono. São aços aí que são muito doce. Doce, fácil de usinar, né? Isso, fácil mais de deformar. Exatamente. Ok? Ah, não, beleza. São essas características de materiais aí. Professor, quando eu era novo, o meu pai sempre trabalhou por conta própria, né, nessa área de metal, assim, né? Ele é funileiro, caldeireiro. Uhum. Quando eles falavam aço doce, eu ficava que trem na cabeça, gente, que aço doce é esse? Será que esse trem tem açúcar? Ivan lambefia. Oi, Ivan, você é bom demais. Seu pai tem empresa, Ivan? Meu pai tem uma pequena empresa de caldeiraria, faz aquelas tubulação aqueles redondos para quadrado, essas coisas. Ah, é. E esse é difícil, né, cara? Ele é bom, né? Ele é um caldeireiro mesmo, né? Trabalhar com ele, nós, com 13 anos de idade, ele ensinou nós, todo mundo, meus irmãos, eu, mas é uma galerinha boa aí. E hoje tem demanda para esse tipo de trabalho? Tem, né? O que o senhor fala? Não, serviço da empresa dele. Como é que está a demanda de pedidos, dessas coisas? Reduziu muito, porque há muito tempo atrás as empresas estavam todo vapor, né? Montando, fazendo reforma. Só que quando você coloca uma instalação daqui 5 anos você vai fazer de novo. Isso aí fica 20 anos, 30 anos. Mas caiu muito, viu? Cachorrinho já veio avisar aí, né, professor? Cachorro animou aqui. Ele não erra de jeito nenhum. Tá cedo hoje, né, senhor? Ele tá animado aqui, mas tá cedo. Estou avisando ele, tá cedo.
Oi, Ivan, hoje é uma curiosidade minha, tá? Realmente, por isso que eu estou te perguntando como que tá essa demanda, ok? Agora, são desenhos... Agora, esses desenhos de caldeiraria, eu acho interessante o seguinte, que o pessoal novo que está formando agora, eles não conhecem, né? Eles não têm o conhecimento desses desenhos mais, porque eu me lembro muito bem, quando eu fiz o técnico, a gente fazia os cálculos no papel, a gente fazia o desenho, no desenho técnico, junto com a própria aula de caldeiraria. O cachorro vai animar. No próprio desenho da caldeiraria, a gente fazia isso e desenvolvia isso dentro da sala de aula. Então, eu lembro de ter feito essas curvas, primeiro em cartolina, para depois representar elas em chapas de aço. E eu não vejo isso mais. Eu acho interessante que eu não vejo isso mais. E com o advento de AutoCAD, ficou automatizado. Então, se muitas vezes, às vezes, o cara precisar de fazer isso na mão, ele não consegue, não. Tem muita gente que não consegue fazer isso na mão adequadamente. Só professor aí. Oi? E o profissional novo que está formando, né, nessa área, que eles não sabem calcular. Se você entregar uma chapa para ele não sabe calcular ali, fazer a verdadeira grandeza, fazer o traçado para achar na chapa. Ele depende do AutoCAD e do desenho para fazer. Isso, exatamente. E a mão de obra nessa área tá em alta, viu? A pessoa assim, que especializar nessa área está em alta, a mão de obra, né? E o salário também está em alta. Até um rapaz, um senhor de idade lá na empresa, que ele é caldeireiro. Ele é desses caldeireiros antigos, assim, igual meu pai, igual essas pessoas mais antigas, assim. Esses caras raçudos mesmo. Pra você ter ideia, lá ele tá ganhando um dinheirão lá, cara. Um dinheirão mesmo, recebe quase igual o supervisor. Só que ele é daqueles brutos mesmo, né? Daqueles que faz o compasso, você dá um cabo de vassoura ele faz um compasso com ele. Aqueles violentos mesmo. Aqueles raiz mesmo. Aham. É interessante quando você comentou da empresa aí, que eu lembrei disso. Na hora que eu fiz isso, a gente fez algumas peças na calandra lá. A minha saiu muito ruim, mas eu sabia fazer, eu não tinha habilidade, mas eu sabia fazer os cálculos. Eu vou ser honesto, eu até esqueci também. Vou ter que estudar para relembrar como é que faz esses traçados. Eu saio, mas eu não lembro, não. Tem muito tempo, tem muitos anos. Não trabalhei na área, né? Esses traçados tem muita matemática mesmo. Eu faço a redução, né? Os cones, os redondos para quadrado, essas curvas. Só que tem muita matemática, né? Mas depois, quando você aprende a fazer, professor, você nem usa matemática mais não. Você vai ali, divide a chapa ali, joga um raio para um lado, joga o raio para o outro e mete a lixadeira nesse trem. Beleza. Show de bola. Muito bom. Obrigado, Ivan. Só para finalizar aí, acho que eu estou na 19, né? Olha que legal essa questão. Essa questão é muito bacana, né? A figura abaixo mostra a microestrutura do aço com 0,4. 1040 caiu aí, né? Ele despencou na prova 1040. Em peso, a imagem foi obtida por microscopia óptica, feita em temperatura ambiente, de uma amostra polida e atacada com reagente nitral a 2%. E aí a região 1 é o quê, hein? Deixa eu baixar aqui. O que é a região 1 e o que é a região 2? Estão conseguindo enxergar aí? Vou aumentar aqui. Ferrita e cementita? Ctrl+C. A 1 é a estrutura lamelar, tá? Perlita. Tá, estrutura lamelar, ó. Como ele não falou se é fase, né? A 1 a gente pode falar que é perlita e a 2 a clara ferrita. Por que eu sei que a clara é ferrita? Porque ele falou 0,4, né? Então, 0,4 ele tem ferrita como clara, né? Se fosse um
9, a cor clara seria sementita, ok? Então, é um ferrita e... Perdão, um é perlita e A2 é ferrita, ok? Um é perlita, que é a zebra, né, lamelar, e A2 é ferrita, tá bom? Confundi vocês aí, mas se a gente aumentar um pouquinho mais, ó, aumentar mais. Cadê você? Perdi. Aqui, ó. Olha como é que a parte escura, ela é lamelada. Camadas alternadas, né, de ferrita e sementita, que é chamado de perlita. E a 2 é a parte clara, que é a ferrita. Tranquilo, gente? Apesar da confusão aí? Deixa eu te perguntar uma coisa. No telescópio, a gente consegue analisar essa ferrita e essa semitita aí? Sim, isso aí é uma imagem retirada de um microscópio. Ah, rapaz, lá na empresa lá tem a parte lá da qualidade, lá do ensaio. Vai lá. Eu vou dar um pulo lá para dar uma olhada, eu fiquei curioso para olhar isso aí. Ué. Não deixa de ir. Eu não consegui, gente, visita com essa pandemia, mas se tiver laboratório aí, é difícil visita na pandemia. As empresas ainda estão muito com o pé atrás. Mas vão lá no laboratório ver. O cara, a hora que tiver lá, ou seja, né, a hora que tiver mais tranquilo, lá, vem cá, vou te mostrar o que é perlita, o que é ferrita. Você vai ver essas microestruturas. Vai ver a perlita ao vivo, João. Muito legal, é fantástico. Eu vou lá conhecer essa pessoa aí, viu, cara? Vai lá para você ver que legal, que interessante que é. Lá tem um laboratório, eles colocam a mola numa máquina, aí ela fica, acho que não sei lá quantas horas, acho que é 1000 horas, 1 milhão de horas, é um negócio assim. Teste de fadiga. Isso, ela fica, acho que é 1 milhão de horas, um negócio assim. Ela pega e rebenta, a máquina para, né? Eles pegam e levam ela pro laboratório para olhar isso aí. Aí eu fiquei curioso, sabe? Mas o pessoal lá, da qualidade lá, eles não gostam muito de misturar com o pessoal da produção, né? Eles é mais metido um pouco. Mas assim, chega com jeitinho lá, né? Poxa, olha, eu estou estudando, tal. Não sei nem se é bom falar que está estudando, não. Mas pelo menos falando, olha, eu estava vendo que existe algumas microestruturas, tem como eu ver, né? Às vezes pede o seu superior, faz uma comunicação. Não sei, Ivan, cuidado, né? Eu sempre falo que para ter mais cuidado aí, não sei se seu superior sabe que você está estudando. Nem sabe, eu já comuniquei com eles liberaram, né, para eu ir lá e conversar. Aí ele falou que eu tenho que conversar com o engenheiro da parte da qualidade, porque ele é dividido, né? A produção da qualidade. Aí a produção tem um supervisor e a qualidade tem outra. Aí eles pediram para eu conversar com o supervisor da qualidade para ele liberar, porque se eu chegar e pedir os caras direto, eles não deixam. Eles têm medo, né, professor? Excelente. O cara já te falou, vai no chefe. Aí ele vai chamar o cara, falou, o cara quer ver aqui. Aí acabou, o cara acata, né? Ele não vai gostar, mas ele vai acatar. Ô, Ivan. Oi. Eu acho que vale a pena, como diz, vai chegando de mansinho, tem sempre um cara bacana lá que vai dar uma moral. É sempre assim, velho. Ah, não, mas eu vou trocar uma ideia com eles por causa que tem um pessoal do Senai lá, sabe? Sim. Eles estão fazendo, umas meninas lá, tá fazendo estágio lá do Senai, parece que é aprendizado, umas meninas novas, mas até dá pra ver que é menor de idade, sabe? E elas estão nessa parte desses ensaios. Aí eu vou chegar lá pra ver se eles deixam eu dar uma olhada lá. Vai sim. Bom, e a última, para a gente fechar, a gente observa o diagrama abaixo. Letra A, o que tem? Austenita pura, né? Letra B e a letra C, austenita e semitita. E a letra D, perlita e semitita. Ok? E isso nos leva à resposta C, que tem austenita e semitita. O ponto C, né? Austenita e semitita. Tranquilo? Tranquilo.
fechamos, né? Fechamos, daqui a pouco a gente volta. Vai dar uma parada.